Era uma vez, no Japão feudal, durante o final do período Sengoku, vivia um jovem samurai chamado Ryu. Filho de um ferreiro humilde da província de Mino, Ryu cresceu observando seu pai trabalhar do amanhecer ao anoitecer, forjando lâminas que outros homens usariam para conquistar glória, terras e fortuna. Desde menino, Ryu carregava um sonho dentro do peito, como uma brasa secreta que se recusava a apagar. Ele queria mais do que a vida modesta de seu pai. Queria se tornar um samurai respeitado, dominar a espada com a maestria dos grandes mestres, conquistar terras, construir uma fortuna que libertasse sua família da pobreza para sempre e, principalmente, queria provar a si mesmo que era capaz de algo maior. E Ryu tinha tudo o que era necessário para conseguir. Tinha um corpo forte, moldado pelos anos ajudando seu pai na forja. Tinha uma mente afiada, curiosa, com sede de aprender. Tinha um mestre disposto a treiná-lo gratuitamente, reconhecendo nele um potencial raro. Tinha tempo, juventude, oportunidade, saúde. Tinha tudo o que outros homens jamais teriam. Mas Ryu carregava uma falha invisível, uma falha que nem ele mesmo conseguia enxergar com clareza. Sua mente vivia em guerra contra ele, e ele sequer percebia que essa guerra estava acontecendo. Pela manhã, ao acordar, Ryu decidia treinar com toda a dedicação. À tarde, encontrava motivos sutis para descansar mais um pouco. À noite, prometia a si mesmo que amanhã seria o dia em que tudo finalmente mudaria. Quando se sentia inspirado, treinava por horas seguidas com uma intensidade impressionante. Quando se sentia desanimado, abandonava a espada por dias, às vezes por semanas inteiras. Sua disciplina dependia inteiramente do humor. Seu esforço dependia do clima, das circunstâncias, das pessoas ao redor. Sua dedicação dependia exclusivamente do que sentia ao acordar em cada manhã. Os anos foram passando, silenciosos como a neve que cai durante a noite e que ninguém vê chegar. Outros samurais menos talentosos do que ele subiram de posição em batalhas e cerimônias. Outros homens com bem menos oportunidades construíram fortunas modestas, mas sólidas. Outros aprendizes que começaram depois dele já o haviam ultrapassado. E Ryu, certa noite fria de inverno, sentado sozinho diante das brasas frias da forja abandonada de seu falecido pai, percebeu a verdade mais amarga de toda a sua vida. Ele não havia sido derrotado por inimigos externos. Ele não havia sido prejudicado pelo destino, pela sorte, pelas circunstâncias. Ele havia sido derrotado dia após dia, ano após ano, pela própria mente. E ninguém mais. Apenas ele mesmo. Esta história revela uma verdade sobre a natureza humana que pouquíssimas pessoas têm coragem de encarar com honestidade. A maioria das pessoas acredita firmemente que está no controle de si mesma. Acredita que é ela quem decide quando trabalha, quando descansa, quando age, quando recua, quando gasta, quando guarda. Mas se você observar com brutal honestidade o seu próprio comportamento ao longo de uma única semana, perceberá algo perturbador, quase assustador. Você não está dirigindo sua vida com firmeza. Você está sendo dirigido por ela, levado pelas correntes invisíveis do humor, do impulso, do cansaço. Suas emoções decidem se você acorda cedo ou se aperta o despertador mais uma vez. Seu cansaço decide se você estuda aquele assunto importante ou se abre as redes sociais mais uma hora. Sua ansiedade decide se você abre o aplicativo do banco para encarar a verdade ou se evita olhar por mais alguns dias. Seu tédio decide se você gasta dinheiro que não precisava gastar em coisas que sequer queria de verdade. Sua frustração decide se você grita com quem ama. Seu medo decide se você aceita aquela oportunidade ou se inventa desculpas para fugir dela. Como muitas pessoas descobrem tarde demais na vida, a mente humana não nasce naturalmente disciplinada. Ela nasce reativa. Ela responde aos estímulos do mundo como uma vela responde ao vento, mudando de direção ao menor sopro. Hoje, ela quer riqueza. Amanhã quer descanso. Depois quer reconhecimento, depois quer fugir, depois quer começar tudo de novo. E enquanto você acreditar que sua mente é você mesmo, enquanto você confundir seus pensamentos passageiros com sua identidade verdadeira, enquanto você obedecer cegamente a cada impulso que surge dentro do peito como se fosse uma ordem sagrada, você continuará perdendo. Não porque o mundo seja injusto com você, mas porque o seu inimigo mais perigoso mora dentro de você.
sentado confortavelmente no trono que deveria ser ocupado pela sua vontade consciente. Os antigos samurais compreendiam o quão perigoso isso pode ser para a vida de um guerreiro. Eles sabiam, com uma clareza que nós perdemos com o tempo, que um homem incapaz de dominar a própria mente jamais dominaria nada além disso na vida. Yagyu Munenori, um dos maiores mestres da espada do período Edo, instrutor pessoal de 3 shoguns da poderosa dinastia Tokugawa, escreveu um tratado profundo e duradouro sobre essa verdade silenciosa. Para Munenori, a verdadeira batalha de um samurai não acontecia no campo de combate, com lâminas cruzando-se sob o sol. Acontecia silenciosamente todos os dias, dentro da própria cabeça do guerreiro, em uma guerra que ninguém via, mas que decidia tudo. Ele ensinava aos seus discípulos que a mente não treinada era exatamente como um cavalo selvagem capturado nas montanhas, forte, veloz, cheia de potencial, capaz de feitos extraordinários. Mas se ninguém segurasse as rédeas com firmeza, esse cavalo levaria o cavaleiro para qualquer lugar, exceto para onde ele realmente queria ir. O cavalo iria para onde houvesse capim mais verde. Iria para onde houvesse água mais fácil. Iria para onde houvesse menos esforço, menos resistência, menos dor. Munenori dizia, com a sabedoria dos que viveram muitas batalhas, que o samurai medíocre lutava apenas contra outros homens. O samurai mediano lutava contra o próprio medo, e isso já era mais nobre. Mas o grande samurai, o samurai verdadeiramente perigoso, aquele que se tornava lenda, travava uma batalha mais alta e mais difícil. Ele lutava todos os dias em silêncio, contra a tendência natural da própria mente de fugir, de se distrair, de buscar conforto, de obedecer ao impulso barato do momento presente. E essa, segundo Munenori, era a única batalha que realmente importava na vida de um homem. Porque um homem que vence a si mesmo, dia após dia, não pode mais ser derrotado por mais ninguém neste mundo. Esperar que a mente fique disciplinada por conta própria é exatamente como esperar que um rio mude de curso por vontade própria. O rio sempre buscará o caminho de menor resistência, o terreno mais baixo, a descida mais rápida, a passagem mais fácil entre as pedras. É da natureza intrínseca dele agir assim, e não há nada errado nisso. É simplesmente o que rios fazem. E a sua mente humana é exatamente igual a esse rio. Ela sempre buscará o que é mais cômodo, mais imediato, mais prazeroso, mais fácil. Ela sempre escolherá o sofá em vez da caminhada, o doce em vez do jejum, a distração em vez do estudo, o impulso em vez da paciência, o gasto rápido em vez da economia paciente, o prazer agora em vez da recompensa depois. Quem espera que a vontade de melhorar surja sozinha, vive a vida inteira esperando e morre esperando. Quem age mesmo sem sentir vontade, quem treina mesmo sem motivação alguma, quem economiza mesmo sem entusiasmo, quem estuda mesmo cansado, esse constrói algo que dura, algo que resiste ao tempo. Porque a disciplina verdadeira, a disciplina dos grandes mestres, não é um sentimento que surge espontaneamente. Ela é uma decisão repetida milhares de vezes. Uma decisão que você toma justamente quando o sentimento desaparece. Uma decisão que você honra quando ninguém está olhando, quando ninguém vai elogiar, quando ninguém vai saber. Existe um conceito antigo e profundo no Japão que carrega dentro de si o segredo dessa batalha silenciosa. Os japoneses o chamam de Fudoshin, escrito com os caracteres Bu-Dong-Shin. A tradução mais próxima em nossa língua seria mente imóvel ou coração inabalável. Mas a verdadeira essência do Fudoshin vai muito além de qualquer tradução literal. Fudoshin é o estado mental refinado do samurai que não é mais sacudido pelas próprias emoções passageiras. É a capacidade rara e poderosa de permanecer firme diante do medo, do desejo, da raiva, do tédio, da ansiedade, da empolgação, do desânimo. Não significa, em absoluto, deixar de sentir essas emoções humanas. Significa não ser mais controlado por elas. Significa que elas vêm e vão, mas você permanece. E um samurai com Fudoshin sente medo antes da batalha. Sente o coração acelerar, sente as mãos suarem, mas avança mesmo assim, com passos firmes. Sente cansaço durante o treino árduo, sente os músculos arderem, sente a vontade de parar, mas continua mesmo assim repetindo o movimento.
Sente vontade ardente de gastar a recompensa recém-recebida. Sente o desejo do prazer imediato, mas guarda mesmo assim, com calma. A emoção surge naturalmente, atravessa o corpo e passa. E o samurai permanece exatamente onde estava, no caminho que escolheu. Como uma montanha imensa diante de uma tempestade furiosa, ele observa as nuvens se formarem ao seu redor, a chuva cair sobre suas pedras, os ventos uivarem entre suas árvores, e nada disso o move um único centímetro. As tempestades sempre passam. A montanha sempre continua. Quando você aplica o princípio do Fudoshin à sua vida financeira diária, à sua disciplina cotidiana, ao seu propósito de longo prazo, algo verdadeiramente extraordinário começa a acontecer dentro de você. Você para de obedecer cegamente aos impulsos baratos do momento. Você começa a obedecer aos compromissos profundos do seu eu mais alto, do seu eu sábio, do seu eu que enxerga a vida inteira e não apenas o instante presente. E é exatamente nesse instante de mudança interior que a riqueza verdadeira, a paz duradoura e a maestria sobre a vida se tornam possíveis. Não antes, não depois. Exatamente nesse momento de virada silenciosa. Conta-se uma história antiga sobre um jovem aprendiz samurai chamado Tomo, que chegou ao templo de treinamento do velho mestre Sozen com a mesma esperança ardente de todos os iniciantes que cruzam aquele portão. Queria aprender o segredo profundo da força mental. Queria dominar a arte da espada com perfeição. Queria se tornar invencível diante de qualquer adversário. Tomo era forte, era jovem, era inteligente, e estava convencido de que em poucos meses estaria empunhando lâminas afiadas, como os outros estudantes mais avançados do templo. Mas no primeiro dia de treino, o mestre Sozen, com seus olhos calmos e profundos como poços antigos, lhe entregou apenas duas coisas: um pequeno punhado de areia fina e uma tigela simples de cerâmica. E disse a Tomo, com uma voz tranquila: todos os dias, ao amanhecer, antes de qualquer outra atividade, você vai derramar essa areia de uma mão para a outra, lentamente, com toda a sua atenção, exatamente 100 vezes, sem deixar cair um único grão sequer no chão. Esse será seu treino. Esse será seu único exercício por enquanto. Tomo achou aquilo absolutamente ridículo. Sentiu até uma pontada de raiva e humilhação. Os outros aprendizes do templo treinavam com espadas de bambu, com arcos longos, com lanças de combate, com técnicas de defesa pessoal. E ele derramando areia de uma mão para a outra como uma criança boba, brincando descalça à beira do rio. Os colegas mais experientes riam dele abertamente nos corredores. Diziam que o mestre certamente havia se cansado dele antes mesmo do treinamento começar de verdade. Diziam que aquilo era uma humilhação cruel, não um treino sério. Diziam que o mestre estava simplesmente se livrando de mais um aspirante sem talento real. Mas Tomo, por algum motivo que nem ele mesmo conseguia explicar, continuou obedecendo. 100 vezes pela manhã, todos os dias, sem falhar uma única vez, mesmo nos dias muito frios, quando seus dedos ficavam dormentes pela neve, mesmo quando estava com raiva profunda do mestre por tê-lo colocado naquela situação, mesmo quando preferia profundamente estar em qualquer outro lugar do mundo, fazendo qualquer outra coisa. Mesmo quando o orgulho gritava dentro do peito que aquilo era inútil, perda absoluta de tempo, exercício de tolos. 3 anos longos se passaram dessa forma silenciosa, e então, finalmente, Tomo enfrentou seu primeiro duelo de verdade contra outro aprendiz mais avançado. Diante dele, surgiu um adversário maior fisicamente, mais experiente em combate real, mais forte em técnica e em músculos. Quando as espadas de madeira se cruzaram pela primeira vez naquele duelo, algo aconteceu que ninguém ali presente esperava, exceto talvez o velho mestre Sozen, que assistia tudo em silêncio profundo de um canto do salão. Tomo simplesmente não tremeu. Não hesitou em momento algum. Não se distraiu nem por um instante com o medo, com o público ao redor, com o próprio coração acelerado, com os movimentos rápidos do adversário. Sua mente estava firme como pedra antiga, como rocha enraizada, como montanha imóvel. Porque durante 3 anos longos, derramando areia em silêncio sagrado todas as manhãs, ele nunca esteve realmente treinando as mãos como pensava no início. Ele estava treinando sem perceber a única coisa que verdadeiramente importa no caminho de qualquer guerreiro:
a capacidade rara e preciosa de permanecer presente, atento, calmo e firme, exatamente nos momentos em que a mente quer fugir desesperadamente para qualquer outro lugar. A lição que emerge dessa história antiga é clara como água de fonte, e ela é dura. Você não vai ficar disciplinado naturalmente quando se sentir motivado, porque a motivação é uma visita rara que chega sem avisar e parte sem se despedir, deixando você sozinho com sua preguiça. Você não vai construir riqueza sólida quando estiver inspirado, porque a inspiração não paga contas, não constrói reservas, não acumula juros, não ergue patrimônios. Você não vai dominar sua mente esperando passivamente que ela se acalme sozinha um dia, porque uma mente não treinada nunca se acalma de verdade. Ela apenas troca uma agitação por outra agitação diferente. Você não vai mudar sua vida quando finalmente estiver pronto, porque você nunca vai se sentir completamente pronto. A prontidão é uma ilusão criada pela mente para adiar a ação. A única forma verdadeira de vencer essa batalha é compreender no fundo do coração que ela nunca termina enquanto você estiver vivo. Todos os dias, ao acordar, você precisa retomar o trono que sua mente tentou roubar durante o sono. Todos os dias, ao se deparar com uma escolha simples entre o impulso barato e o compromisso profundo, você precisa lembrar com clareza quem realmente manda dentro de você. Yagyu Munenori, um dos maiores mestres samurais que já viveu, certa vez disse aos seus discípulos uma frase que atravessou vários séculos sem perder a força. O homem que conquista cidades inteiras é grande, mas o homem que conquista a si mesmo é incomparavelmente maior, porque venceu o único inimigo que jamais dorme, jamais se cansa, jamais desiste de lutar contra ele. Essa é a verdade silenciosa que separa para sempre os homens que constroem dos homens que apenas sonham acordados. O caminho samurai antigo para dominar verdadeiramente a própria mente é, portanto, simples, mas extraordinariamente profundo. Você não precisa esperar mais clareza mental, mais energia disponível, mais vontade interior, mais condições favoráveis. Você precisa começar a agir agora, exatamente como está, mesmo sem sentir absolutamente nada. Você precisa criar pequenos rituais diários inegociáveis que te lembrem, em cada amanhecer, quem está realmente no comando da sua vida. Acordar no horário marcado mesmo cansado. Treinar mesmo sem ânimo nenhum. Guardar dinheiro mesmo querendo gastar urgentemente. Estudar mesmo preferindo descansar mais um pouco. Cada uma dessas pequenas vitórias silenciosas, invisíveis aos olhos do mundo exterior, constrói pacientemente dentro de você a montanha que nenhuma tempestade derruba mais. Repita para si mesmo em voz baixa, todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir, até essa frase deixar de ser apenas pensamento passageiro e se tornar parte da sua identidade mais profunda. Eu não sou controlado pelas minhas emoções passageiras. Eu sou guiado pelos meus compromissos profundos. Quando você incorporar essa verdade simples no fundo do seu ser, sua vida financeira muda completamente. Sua disciplina diária muda, seus relacionamentos mudam, seu destino muda silenciosamente. Porque o homem que domina verdadeiramente a própria mente não precisa mais lutar tanto contra o mundo lá fora. O mundo simplesmente abre caminho diante dele, reconhecendo a força silenciosa que ele carrega. Obrigado por assistir.